Quanto vale o seu projeto? E eu não estou falando de preço. O projeto é a ponte que liga o sonho à realidade. Eu acho que assim, a principal ferramenta para tirar as coisas de um campo imaginário e trazer para o material. E hoje, para falar sobre isso, nós estamos recebendo aqui no Coisa de Arquiteto, o Abacaxi Arquitetura. Bem-vindos, Thaisa, Vinícius e Julian. Prazer, gente. É uma honra estar aqui junto com a Camila, uma colega de profissão há tanto tempo, e espero que a gente possa bater um papo legal aí, acrescentar alguma coisa. Com certeza. E agradecemos também o convite. A gente ficou bem feliz com o convite, de estar fazendo parte desse projeto, de ir junto com você aí, conversando um pouco, batendo um papo e, se Deus quiser, mudando um pouco do cenário e do mercado de trabalho. Importante. É a cultura, né? Da cultura, exatamente. Da relação com a arquitetura. Vocês tinham que estar aqui hoje no início desse projeto, porque foi quando eu comecei a materializar essa ideia. Eu bati esse papo com vocês, porque eu sempre me senti confortável e sempre entendi que o conhecimento de vocês ia agregar muito nesse trabalho, nesse projeto. Então vamos lá, né? Quanto vale o seu projeto, Júlia? O que você tem para nos falar sobre isso, a sua experiência aí de orçamento, preço e valor do nosso trabalho? Olha, eu acho que, assim, primeiro ponto é que arquitetura é algo complexo quando você pensa que, ao entrar no mercado, você está vendendo um produto que você ainda não tem tanto portfólio para apresentar para o cliente. E aí, desde o primeiro segundo, diferente de vender um carro, de vender um produto caro, que você simplesmente inicia ali naquela carreira como uma venda, poupável, a gente está vendendo uma criação. Só que a gente não tem portfólio e a gente tem que mostrar o valor em cima disso, né, da maneira que a gente vai explicar cada fato. Porque lá no Abacaxi, a gente sempre fala que o projeto de arquitetura é uma das únicas coisas que você vende sem ter nada no começo. É um olho no olho, é um diálogo, eu explicar o que vai vir por aí, como é que vai ser as etapas de trabalho. A pessoa, às vezes, vai fazer um projeto na vida. Então, eu acho que cabe ao arquiteto, de maneira geral, explicar realmente que não é aquele preço ali da proposta, e sim o valor todo por trás de uma criação que vai realizar um sonho da pessoa, seja pequeno, um lavabo, que seja uma grande casa. É todo um serviço, né? É importante a gente conseguir ter um escopo, né, para demonstrar isso e trazer essa confiança para o cliente. Exatamente. Né? Já que não existe um produto físico, né, igual você falou, uma proposta muito bem estruturada das etapas desse serviço para que traga essa segurança de um investimento, né? E aí, assim, dentro desse universo, a gente tem alguns casos, assim, todo o tempo que a gente vem trabalhando com arquitetura, às vezes surgem uns casos engraçados, né? Eu, por exemplo, tive uma cliente que me pediu para botar um valor na proposta abaixo, para ela poder mostrar para o esposo, para ele topar, fechar. E depois ela ia pagar por fora a diferença para chegar no meu preço. E assim, por um lado, eu entendi que ela veio na apresentação da proposta e ela entendeu o valor do projeto. E ela já conhecia muito bem o marido. Então, acho que foi uma luta, uma batalha que ela não quis travar. Tipo, vou resolver, Camila. Você põe, por favorzinho, põe esse valorzinho aqui, que depois eu te faço o Pix, faço agora, da diferença e tudo mais. E resolveu, pôde concretizar o projeto que ela queria, né, com o profissional que ela queria. E sem ter esse trabalho ali em casa, né? Resolveu. Vocês já tiveram um caso engraçado, assim? A gente tem um caso que hoje em dia a gente dá risada sobre ele, mas na época foi uma virada de chave no escritório. A gente estava começando e foi quando nós sentamos os três e pensamos, não, pera, a gente precisa tornar ainda mais a coisa profissional. A gente precisa, de fato, daqui para frente, a gente vai lidar cada vez mais com clientes com um padrão mais alto, com clientes com poder aquisitivo mais alto, e a gente precisa, de fato, ter as coisas muito bem esclarecidas, ter o escopo muito bem formalizado. Porque, assim, só uma pausa te interrompendo, que tem muitos colegas de profissão, isso é importante, que ainda trabalha nessa informalidade, dando margem para várias interpretações. Exatamente. E o nosso, a gente estava um dia voltando do almoço e aí eu recebi uma ligação
de uma pessoa perguntando se era do escritório de arquitetura, que tinha visto o nosso perfil no Instagram e que queria muito fazer um projeto com a gente e tal, que era a realização do sonho da vida dele. E ele foi contando e marcou uma reunião e tinha que ser reunião naquele dia, naquela hora. Ai, as E aí a gente já pensa que é aquela coisa que vai mudar a sua vida. E aí a gente foi, marcou a reunião, fez a reunião e ele veio com um papo de uma realização de um sonho. Ele queria montar uma choperia em Penedo e foi aquela... E ele tinha ideias muito legais e referências muito boas e o negócio era de container. Enfim, era uma coisa megalomaníaca, um projeto grande. E era o nosso primeiro grande projeto. Então, assim, era a primeira vez que a gente recebia uma proposta de fazer um orçamento de um grande projeto. De uma pessoa que já chegou falando que era a gente. Tipo, porque eu senti que era com vocês. Então, e aí ele tinha, né, um discurso muito bom, muito convincente. E a gente fez a proposta e foi assim, eu acho que a primeira proposta que a gente apresentou para um cliente que tinha 2 dígitos no valor da proposta. E ele não titubeou, assim, foi uma coisa, tá fechado, montem o contrato. E aí a gente montou o contrato e aí ele pegou e falou, vou levar o contrato para reconhecer firma. E a gente ficou tipo... É muito profissional isso, porque a gente nunca reconheceu firma de um contrato. Que coisa oficial, né? Que coisa oficial. E aí a gente foi assim, não, tudo bem. E a gente não tinha nem firma aberta em cartório. A gente, não, tudo bem, a gente abriu correndo ali e tal. E aí ele levou os nossos contratos para reconhecer firma. E nunca mais voltou com esse contrato reconhecido. Ele não voltou com o contrato, ele voltou. O contrato não sabemos ali. Até hoje. Até onde foi. Se alguém souber, por favor, avisa. Nos manda um e-mail. E aí, enfim, daí ele foi, a gente fez todo o processo de projeto, topografia, e ele sempre com uma... tô esperando liberar um dinheiro para pagar a primeira parcela. Só que a gente ficou muito empolgado com o projeto. Porque a gente esquece até o dinheiro, né? Exatamente. A criação por dentro de Deus. E era o nosso primeiro. Então a gente falou, cara, é o projeto que a gente vai se destacar na cidade. É o projeto que todo mundo vai passar a conhecer o escritório. E aí ele tinha uma namorada na época... que ele contou pra gente que ela era prima do Bruno Gagliasso. Uau! Então, aí foi pra ali eu já falei, meu Deus! Não. E aí ele falou porque o Bruno Gagliasso e a Giovanna Bank vinham na inauguração da choperia. Uau! E aí a gente falou, vai parar a cidade o negócio. Eu já tava me vendo brincando na área Kids com a Titi. Eu já tava assim... escolhendo a roupa pra ir pra inauguração. E aí a gente começou a desenvolver esse projeto e tal, e ele aparecia no escritório, assim, do nada. E o nosso escritório era uma sala, assim, muito improvisada, era uma coisa muito pequena. E ele, surgia lá. E aí, já tem alguma coisa? E a gente começou a mostrar algumas ideias e tal, não sei o quê. Mas e o contrato? Mas o contrato, ele não chegava, ele sempre tinha uma desculpa. E a entrada? A entrada, ele sempre tinha uma outra desculpa. Eu achei que vocês iam falar, não, mas a entrada foi feita. Não. E aí, a entrada primeiro, tava vendendo um apartamento, e aí tava precisando, a gente tava esperando, aí teve um dia que ele já tava dentro do banco pra fazer a transferência, mas aconteceu alguma coisa e não conseguiu. E ele narrava esses casos. E ele narrava, exatamente, ele tinha... E tem um detalhe, ele sabia... onde ele pegava em cada sócio. Exato. Então, como eles são mais cabeça e eu sou mais coração, ele ia no meu coração e falava ali, não, porque Júlia, eu adorei, a gente teve uma interação super boa. E o Vinícius e a Thaísa, eles conseguem dar um passo atrás sempre e olhar mais de cima. Desconfiados. Desconfiadíssimo, gente. E cada vez que ele saía, eu tava mais empolgado e os dois estavam mais assim, ué. Que é isso? Como assim? Eu falava, não, gente, vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer um aqui. Ele não pagou ainda, mas ele vai pagar. Vamos começar uma volumetria. Pra reconhecer firma. O Bruno Gagliasso vem aqui, ele levou o contrato e não vai pagar. O que é dinheiro? Exatamente. E aí foi indo nisso, e eu e Thaís, a gente sempre mais desconfiado, e aí chegou um ponto em que eu já tava... E ele sempre usava algumas histórias com pessoas muito importantes. Era sempre, um parente de um deputado, a esposa de não sei quem, não sei o quê, e aquilo foi me chamando a atenção. Então, o que eu começava a fazer? Ele chegava no escritório pra fazer, ele ia falando, eu ia googando tudo. Eu ia jogando no Google. Fulano, esposa de não sei o quê, e eu de costas, assim, tipo... pra ver se era mesmo. Se tinha
Hoje em dia, se é verdade, tá na internet. Gente, que esperto. Então, ele ia falando, porque fulana é ex-esposa de tal deputado. Sei lá. Eu ia lá, tal deputado e esposa. Eu já ia no Google Imagens para ver se eu via a esposa. E não, nada. A gente não encontrava esses resquícios da história. Enfim, aí chegou um momento em que a gente falou, não, pera. Agora, a partir de agora, ele não vê e não leva mais nada daqui do escritório. Ele não levou nenhum material impresso, mas ele ia lá pra ver. E aí, até hoje, a gente não sabe. Então, mas o problema é que ele não tinha... Eu acho também que ele foi iludido amorosamente com essa esposa que era prima do Bruno Gagliasso. E aí também, entendeu? Então, ele também foi parte de uma coisa. E aí, se empolgou com a... Emocionou. Exato, emocionou, ele ficou muito emocionado com a esposa e com essa namorada. E emocionou a gente, foi tudo, todo mundo se emocionando. E aí chegou um momento em que a gente falou, não, pera, a partir de agora ele não leva mais nada, ele não vê mais nada. E aí a gente não trabalha mais de graça, né? Exatamente, aí a conversa já mudou de tom, já foi uma coisa tipo, não, agora a gente só marca a reunião, a gente só tem se você pagar. E aí, enfim, foi mudando. É tão chato ter que chegar nessas vias, né? Exato. E aí, dali pra frente, a gente já encerrou o assunto, a gente já viu que não ia pagar, que não tinha condições de pagar e que não era... Não tinha nem terreno. Não tinha nem terreno, sabe? Tipo, o terreno, a proposta do terreno que ele tava comprando também não foi pra frente, o topógrafo que ele prometeu também pagar também não pagou. Enfim, todo mundo ficou sem receber. Era um sonho, talvez. Era um sonho, exatamente. E aí que ele foi atropelando. Exatamente. Isso é importante falar, porque às vezes a pessoa... Já aconteceu comigo também, de ver um imóvel, a pessoa vai fazer aqui isso. E aí ela não tinha fechado o aluguel do imóvel, o negócio não saiu, daí eu fui lá. A gente investe tempo, a gente pensa em soluções, a gente acaba numa visita técnica entregando ideias, soluções de toda uma história de aprendizado, assim, né? Desde questão acadêmica a experiências que vocês têm. Que com certeza vocês foram falando ali coisas que poderiam ter usado. Exatamente, eu acho que foi isso também, acho que faz parte de um sonho, a gente vende uma ideia para transformar esse sonho em realidade. Né? A gente é uma ferramenta transformadora do sonho para uma realidade. Então a gente também faz parte de ter um papel meio de vilão em alguns momentos, de falar, olha... E infelizmente isso vai ser só um sonho. Então isso é um momento difícil da nossa profissão. Muito. Né? Então, mas para finalizar a história, ficou desse jeito e... Estamos te aguardando. A gente está aguardando até hoje a Giovana e o Benk, o Bruno Gagliasso na inauguração. Muito bom. E vai que vem, hein? Mas foi... De um jeito ou do outro vem. E foi transformador pra gente, porque a partir dali a gente sentou e falou, não, a partir de agora vai ser diferente, a partir de agora a gente vai mudar, e aí a gente reformulou nosso contrato, nosso contrato que tinha 1, 2 folhas, hoje tinha 8, agora a gente está passando de novo por um processo de reformular o contrato para tornar uma coisa mais dinâmica. Então é uma constante evolução. E a gente foi evoluindo, e com isso, esse foi uma virada de chave pra gente. Hoje a gente dá risada da história, contrato feito com meu marido advogado. Exatamente. Já tem muita experiência, né? Porque eu converso muito sobre os casos, as etapas, né, com ele. E é isso, gente. Olha, você, cliente emocionado, não nos emocione fora de hora. A gente tem sentimento. A gente se envolve, a gente se empolga, a gente sonha com o teu projeto, a gente abre mão, às vezes, de uma agenda para poder mergulhar naquela ideia. Então, compre o seu terreno, alugue seu imóvel, tenha as coisas direitinho, porque pode acontecer alguma coisa no meio do processo e não rolar. Sim. E aí a gente já doou o nosso tempo. Acho tão bacana a gente às vezes se dispõe aí no imóvel, conversar com o cliente, e muitas vezes sem custo. Porque a gente está dando ali uma atenção e numa expectativa de um novo trabalho. A gente realmente se empolga com o equipamento, que é o projeto, se é comercial, se é residencial, para depois pensar em cifras, né? Eu acho que sim. E a gente passa a sonhar junto. Aquele sonho passa a ser nosso, né? A gente quer que aquilo dê certo, a gente quer que aquilo prospere. Quando a gente faz um ambiente comercial, a gente quer que o cliente dê muito certo, que ele expanda, que ele cresça, porque faz parte do seu trabalho ver aquilo indo pra frente. Você vê que um espaço que você pensou e às vezes uma pequena ideia que você teve naquele projeto, as pessoas chegam, fotografam, as pessoas divulgam, as pessoas... Então, faz parte do processo a gente sonhar junto. Então, aquele sonho passa a ser nosso também. E no espaço comercial, você quer que dê certo, porque a arquitetura ela tem um papel, né, o projeto de elevar, trazer sensações, selecionar clientes,
né, com o ambiente que você cria. Você quer trazer mais gente, você tem uma proposta de um projeto, você quer selecionar um público X, você tem outra proposta. Então, quando você vê dando certo a ideia do cliente, que também é uma pauta muito bacana de se dizer, muitos clientes às vezes chegam para o projeto comercial e aí a gente tem um briefing hoje, né, um questionário, né, briefing, não, questionário, um programa de necessidades, e qual é o teu público-alvo? E tem algumas pessoas que não sabem. Então, assim, a gente inclui isso também, assim, no valor do projeto, que a gente coloca na mesa algumas pautas, alguns questionamentos, como, por exemplo, no residencial. Você tem ideia de fazer uma instalação de uma energia renovável, né? Uma captação de água, ou deixar uma previsão de automação na tua casa. São coisas que a pessoa não pensava. Quando ela conversa com a gente, fecha um contrato, um projeto, a gente traz essas perguntas e isso vai trazendo também mais qualidade para o projeto. A gente faz vai dar essa cutucada, né? E aí a pessoa vai ter um outro resultado, né? Talvez ela não achava que precisava. Com certeza. E só para complementar, hoje a gente vê muito que as pessoas não querem só um bom serviço nos ambientes comerciais, elas querem um bom espaço. Então não adianta, muitas pessoas têm, vamos supor, uma comida boa, um bom serviço ali, mas você entra no espaço, o espaço Hoje a gente vê muito da experiência, né? Da experiência, e a gente vê até das consultoras de imagem. A primeira impressão é muito importante. Sim. Então, você entrar num espaço que está acabado, que não é bem conservado e tudo, por mais que tenha um bom serviço, às vezes você vê assim, nossa, por que não está dando certo? E hoje em dia eu acho que as pessoas estão começando a valorizar mais isso. Sim. Os espaços em si. E a gente entra para agregar nesse sentido, né? Eu acho até que isso, depois da pandemia, veio mais forte. Porque, assim, hoje a gente tem um delivery. Você pode comer na sua casa. Quem gosta de cozinhar como eu. Então, para eu sair da minha casa e comer em um lugar, eu preciso de uma experiência. Exatamente. Tem que valer a pena, né? O online, né, o digital veio muito assim. Hoje você pode comprar uma roupa, um sapato no celular. Então, se você quer ir numa loja, porque você quer ter uma experiência, ser bem atendida, acolhida e estar num lugar gostoso. Porque na correria, na nossa rotina, às vezes assim, é preciso sentar, tomar um café, relaxar, para eu fazer uma escolha. De um sapato, de uma bolsa, de um look, né? Hoje em dia, pegando até um gancho sobre as conversas que eu tenho às vezes com a minha esposa, quando a gente vai sair num sábado, a gente faz um catálogo assim de locais que tem só um bom serviço, ou seja, um restaurante que você sabe que a comida é boa. E a gente faz uma outra opção, que é um local que tem a comida boa, mas tem uma experiência diferente. E a gente acaba indo para a experiência diferente. Porque eu não me lembro quem eu vi uma vez falando isso, que uma excelência no serviço, no produto que você oferece, isso é obrigação. Você tem que ter o a mais. O que é o a mais? O seu restaurante, ele oferece uma comida italiana. Tá, mas tem 15. Por que eu, Julian, vou no seu e não nos outros 14? E aí é onde entra o arquiteto, é onde entra o valor do arquiteto, é onde a pessoa tem que estar pagando para, de fato, o valor que ela está agregando de projeto ser espelhado ali no produto dela, seja residencial, comercial. Residencial também acontece muito, às vezes a pessoa quer fazer uma casa para venda. Você já deve ter passado por situações assim. Eu sempre passo para os clientes que, às vezes você vai fazer uma casa para venda e vai gastar 500 mil. Existem várias casas à venda por 500 mil idênticas. Se você contrata um arquiteto, ele vai gastar os seus 500 mil, mas quando o comprador entrar, ele vai falar, cara, peraí, essa casa aqui tá no mesmo preço das outras, mas olha que diferente, olha esses ambientes, olha como é que foi pensado aqui. Os detalhes. O comprador, ele sente isso involuntariamente. Então, eu acho que entra muito nessa pauta do valor, né? Da gente realmente conseguir passar o valor do porquê contratar um arquiteto nesses momentos. Muito bom, e assim vai vendo várias questões vividas já dentro desse tema sobre construir para vender. Eu também já tive essa experiência e o construtor, ele fazia pelo mesmo valor sem um desenvolvimento de um projeto, porque também é aquela história, né? Entrando agora no... Ainda tem gente que cobra por metro quadrado?
Existe, né? Olha, hoje em dia a gente vê muito dentro da nossa área, então dentro dos escritórios que a gente convive. Eu acredito que ainda exista, mas é algo que a gente não faz mais, a gente não aplica. Né? Na verdade, a gente nunca aplicou, né? Eu acho que quando a gente começou, todos nós, né, tivemos experiências de estágio em outros escritórios e tudo, e era uma coisa que ficava na minha cabeça. Primeiro, a questão de, tipo, cobrava por metro. E aí você via que a pessoa começava a casa sem saber quanto que ela ia pagar. Porque não tinha uma metragem definida e era por metro quadrado, ou seja, depois vinha um valor a mais. Que já era algo que eu achava estranho. E depois, de fato, quando a gente começou a atuar no nosso escritório, a gente via que, tipo, quem chega pra você e pergunta quanto custa uma casa de 200 metros? Primeiro, ele nem sabe se a casa dele vai ter 200 metros, né? Porque a gente precisa saber todo o programa de necessidade para isso. E segundo, ele vai comparar preço. Ele não vai comparar o seu escritório, o seu serviço, o seu trabalho. Ele vai comparar só o preço. Então, assim, a gente hoje opta por cobrar por hora e a gente compara isso no escritório para o próprio cliente. Olha, eu posso fazer um quarto que vai ter 12 metros quadrados, pequenininho, mas ali vai dormir 3 crianças, tem que ter uma bicama, armário para todo mundo. Um espaço multifuncional, né? Exato, e vai despender nosso tempo muito. Ou um galpão, que são 4 paredes e vai ter 500 metros quadrados. E aí? Aí você vai cobrar a mesma coisa por 2? Então, assim, são coisas que tanto que a gente faz, igual você fala, a gente faz o briefing perguntando tudo. Aí você pergunta, nossa, por que eles estão me perguntando isso? E é exatamente pra gente saber... Qual música você gosta? Exato, a gente entra em partes íntimas dos clientes. Que tamanho de cama, quer 2 bacias sanitárias, quer 2 chuveiros. Então, a gente entra em partes muito íntimas, porque a gente sabe até... quando ele passa isso pra gente, o tamanho que a casa vai ficar. Que isso também acontece muito, você deve ver. Às vezes as pessoas vêm com um programa de necessidade enorme, tipo 5 suítes, closet pra todo mundo, cozinha integrado, um espaço gourmet grande, enfim. Mas com 200 metros quadrados. Aí você tem que saber lidar com isso e falar, olha, não vai caber. Saber mostrar isso sem não você viável, também acabar com o sonho da pessoa, né? Sem ser... Porque é que o Wilson sempre fala isso, meu marido. A gente mexe, né, com sonho, na expectativa. Sim, isso muito. A gente não aprende na faculdade. Com certeza. Psicologia, esse tato, eu acho que nenhuma profissão. E aí você pode buscar esse desenvolvimento essa sensibilidade, né, ao teu cliente. Eu acho que a empatia é o que ajuda a gente. Como que eu gostaria de receber uma notícia dessa. E contextualização, explicando o porquê, né, disso, não daquilo. E, né, pra pessoa entender. Ela vai te agradecer depois pelaquela informação, né? E uma outra posição que a gente também mudou no escritório, né? Quando a gente começa, o que você quer? Pegar projeto. Então, assim, às vezes o cliente chegava e ele falava, olha, eu tenho tanto para gastar. E a gente sabia que ele não ia conseguir. E aí você ia levando, vamos, vai dar, enfim. Hoje em dia a gente é mais sincero nesse ponto. Olha, 1 metro quadrado é tanto. Para você construir uma casa desse nível, você gastaria tanto. Para a pessoa até se programar e saber, né? Porque senão, às vezes, ela começa uma coisa que ela não consegue chegar ao fim. Olha onde vai o serviço de um bom projeto, de um bom escritório de arquitetura. Exato. E saber lidar, né? E saber passar essa informação sem acabar com a... Sim, e trazer até mesmo solução, né? Sim. Olha, isso aqui talvez seja inviável para sua expectativa, mas isso aqui é viável. Sim. Né? A gente não, né? A gente já traz ali a objeção e a solução, né? Isso não dá, mas isso dá. Bate com o que o Vinícius falou. A gente compra o sonho da pessoa. E a pessoa ela precisa ver isso. Porque quando ela chega no escritório, às vezes ela vai chegar com uma metragem quadrada que não dá, um orçamento que não dá, uma ideia que não dá. Ela pode estar completamente equivocada em todos os pontos. E é normal. Eu falo para os clientes que às vezes a arquitetura é complexa num nível que às vezes você vai fazer uma vez na vida. Às vezes você vai ter um orçamento para uma vez, aos 50 anos de idade, juntar um dinheiro, contratar um arquiteto. Só tem construir uma casa. Então, primeiro que eles já chegam sem uma experiência de serviço. Sim. Por isso que a gente tem um papel de educar. Você que está iniciando a sua jornada quanto profissional de arquitetura, você esteja preparado para isso, para explicar como funciona. Muitos dos nossos clientes estão contratando um arquiteto pela primeira vez, né? E tá tudo bem. E agora, assim, já teve aquele cliente que você quis demitir ou pensou, putz, cobri barato. Sempre tem. Sempre tem. Depois de tantos projetos, não tem como não ter, né, gente? É que lidar com o ser humano é absolutamente complexo. A gente
a gente faz o papel de psicólogo, a gente faz o papel de corretor, a gente faz papel de diversas profissões quando a gente está fechando ali uma proposta com um cliente. Então é normal que cria-se uma relação. Sim. Do meio do nada, do dia para a noite, você tem uma relação com uma pessoa que você não conhece e está conhecendo ali aos poucos. Por isso que é tão importante um briefing prolongado, com bastante cautela, e acontece muito, né? A gente fecha um valor X e dá 5 vezes mais trabalho, e as coisas vão desenrolando, mas aí é aprendizado, erros e acertos, com certeza. Eu acho que também faz até parte da questão da empatia do humano, né? Porque às vezes a gente... É óbvio, é um serviço, tem a questão das horas e tudo mais, mas tem pessoas que elas não estão bem resolvidas sobre o que querem. E aí é importante você contratar um escritório que vai saber fazer essa filtragem, os questionamentos corretos, para poder, né? Às vezes a pessoa acha que gosta de uma coisa, que quer uma coisa. Exato. E aí quando a gente transforma aquilo num projeto também... Eu acho que o nosso papel é justamente trazer essas questões, trazer essas perguntas, que muitas vezes o cliente fica do tipo, mas você tá me questionando isso? Sim. E eu tô trazendo algumas dúvidas para você que talvez você não tenha pensado que isso pode acontecer e que a gente sabe que já aconteceu em outros casos, em outras famílias, porque a gente entra de fato muito na intimidade do cliente. Então a gente sabe ali o que dá certo, o que não dá. Às vezes a gente faz algum questionamento, principalmente hoje em dia tem a questão da cozinha aberta, da cozinha integrada, que todo mundo chega querendo. Mas tem cliente que você vê claramente que não é a rotina dele, não é o perfil dele. Ele quer porque todo mundo tem. Isso. E aí a gente precisa questionar e mostrar pra ele de uma forma legal, assim, de uma forma carinhosa, de que talvez aquilo não seja o perfil dele, não é o que ele precisa. Sim. Tá, o que eu quero, o que tá todo mundo tendo? O que eu preciso? Não, e ele que tem que chegar nessa conclusão, comigo, né? Exatamente. Se ele precisa ou não. A gente só tá ali provocando esse pensamento crítico. Mas a gente vai provocando o pensamento, né? Justamente por a gente entrar muito nesse... porque no final das contas a gente quer o cliente satisfeito. Exato. A gente quer que a sua casa tenha tudo a ver com a tua rotina, com a tua vida, né? Não... Sim. Isso até é uma coisa, um desafio para nós arquitetos. Saber segurar as nossas ideias, o que a gente gosta, nossa rotina, e estar completamente ali e tirar um pouco do nosso ego. De você saber que aquela casa não é pra você. Exatamente. De que aquilo talvez funcionaria pra você, mas pra quem vai morar, pra quem vai viver, não. E então até eu acho que esse é o principal, né? Desafio nosso também, é você se retirar um pouco de protagonista, colocar o cliente como protagonista e falar, eu sou só uma ferramenta que ele tá utilizando aqui pra transformar o sonho dele em realidade. No consciente é muito óbvio. Mas no subconsciente, na prática, é mais difícil. É um exercício diário. É o maior desafio, do nosso processo criativo. Porque, inclusive, até não julgar. A pessoa ela gosta de uma TV na banheira. Né? No banheiro, gente, meu Deus, mas não é o ambiente, porque é um lugar para relaxar, gente. Não é sobre mim. Exato. Não é sobre a minha rotina. E não pode deixar escapar esse julgamento. Mas uma TV na banheira... Poxa, às vezes é importante pra ele ver aquele momento. Às vezes é o único momento que ele tem pra ver TV. Isso. E quem sou eu pra falar? Exatamente. Ela é uma mãe. Gente, tranca o banheiro ali. Vai tomar banho de banheiro. Oh, meu Deus. Mas enfim, gente, foi muito bom esse papo com vocês. Você sabia que seria. E a gente, para encerrar, queria saber assim, se a gente tivesse o santo da obra, né? Tem um santo lá que a gente pudesse acordar e fazer um pedido assim que ia se concretizar, assim, se perpetuar na execução da nossa profissão. Qual pedido vocês fariam? É uma coisa não tão complexa assim. Eu gostaria que, quando eu estivesse lá nos finalmente, colocando aquele última peça de porcelanato, o construtor não me ligasse e falasse, Julian, faltou uma peça.
Eu penso, meu Deus do Aquele céu. revestimento mais caro. Uma E obra demora 65 dias pra Não, chegar. Não acredito. Aí você fala, tá bom, deixa eu ver o que eu faço aqui. Acontece. Eu acho que o meu seria o que a gente já falou de que lesse planta, né? Que no geral, os construtores, quem fosse executar qualquer tipo de serviço ali, conseguisse ler a planta direito. Que é um dos maiores problemas que a gente tem. Quanto mais a gente detalha, parece que menos eles entendem. Então, às vezes, a gente tem que ser mais didático do que, de fato, menos técnico. Exato. Sim, bota desenho em 3D, né? Sim. Exato, pra eles poderem fazer da forma Vou que a dar gente até uma desenhou. menção honrosa aqui, um chefe que eu tive, o Renato Serra. Se ele ver esse vídeo aí, ele vai lembrar talvez desse dia. Eu e Vinícius, a gente trabalhou com ele, ele falou, a gente entregava muita coisa técnica pra obra, e a gente tinha uma grande equipe, todo mundo fazia tudo muito técnico, e um dia ele virou, e eu e Vinícius questionando, poxa, mas olha aqui, tem um detalhe, tem isso, tem aquilo. E ele falou, gente, um dia vocês vão entender que precisa ser didático, não precisa ser 100% técnico. Convenções Às vezes, da faculdade. 30 pranchas não valem um rabisco num papel. E eu e o Vinícius, a gente ficou na época, a gente discordou totalmente. Mas hoje a gente entende que é exatamente bem por aí. Sobre isso. A obra precisa entender, o cliente precisa entender, não onde se necessariamente. estende a nossa empatia, Exato. né, por aquele profissional, a capacidade de interpretação e facilitar e resolver, né? Sim. E você, Vinícius, que pediria? Eu acho que o meu pedido seria para que não me mandem um áudio de 2 minutos no WhatsApp perguntando uma coisa que tá no projeto antes de procurar no projeto. Oh, meu Eu Deus. acho que esse é o meu principal pedido. E que as pessoas que vão executem com carinho, como se elas estivessem executando para elas. Isso, Isso é fosse morar importante. ali, Como né? se elas fossem morar. Porque às vezes a gente chega e ele fala, mas é só um negocinho. Mas é só um negocinho que o cliente vai olhar todo dia. Você não vai olhar nunca mais, mas o cliente vai olhar aquilo todo dia. Então, eu acho que esse também... Já fiz 2 pedidos pro Santo. tá vendo? Já esgotou os pedidos. Já esgotei. O santo da obra já tá assim pra você. Olha. Gente, é isso. Eu acho que a gente falou bastante do valor de um projeto. Eu tô muito feliz com vocês aqui no Coisa de Arquiteto. Breve a gente vai ter muito mais conteúdo aqui pra vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigado, gente.